O silêncio sepulcral da manhã romana foi quebrado por uma notícia que gelou o coração de milhões. O Vaticano, envolto por uma neblina densa, parecia antecipar o anúncio que logo ecoaria por suas colunas centenárias. O Papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano, havia partido desta vida. Os sinos da Basílica de São Pedro tocaram em luto, soando lentamente por entre os corredores do poder e da fé. Fiéis começaram a se reunir na praça, muitos em lágrimas, outros ajoelhados, rezando silenciosamente. O luto começava a se espalhar, como uma sombra, pelo mundo inteiro. O camerlengo, cardeal Kevin Farrell, subiu os degraus do altar com passos firmes, mas com o semblante desolado. Sua voz embargada soou nos alto-falantes da cidade do Vaticano. Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que comunico a morte do nosso Santo Padre, Francisco. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. As palavras do camerlengo confirmavam os rumores sussurrados desde a madrugada. O Papa havia entregue sua alma ao Criador. Um silêncio respeitoso seguiu-se ao anúncio. O mundo assistia paralisado. Francisco, que por mais de uma década liderou a Igreja com humildade, coragem e profunda espiritualidade, agora era memória. Sua cadeira, a Cátedra de Pedro, estava vazia, e com ela abria-se um novo capítulo na história da fé cristã. Durante seu pontificado, Jorge Mário Bergoglio enfrentou tempestades dentro e fora da Igreja. Reformou estruturas, confrontou escândalos, aproximou-se dos pobres e deu voz aos sem voz. Mas agora sua missão estava cumprida. Na Casa Santa Marta, seus aposentos foram selados como manda a tradição. O anel do pescador, símbolo do seu poder apostólico, foi esmagado diante das testemunhas eclesiásticas. A Igreja entrava oficialmente no período conhecido como sede vacante. O mundo voltava os olhos para Roma. Jornais, redes sociais e emissoras transmitiam imagens em tempo. Real do Vaticano, o céu, agora mais nublado, parecia lamentar a perda de um homem que tocou tantas vidas. Enquanto cardeais do mundo inteiro preparavam suas bagagens, aviões privados decolavam de todos os continentes. A Santa Sé convocava o conclave, a reunião sagrada em que o Espírito Santo, segundo a tradição, guiaria os eleitores à escolha do novo pastor. Nas sombras dos corredores vaticanos, nomes começaram a emergir. Não oficialmente, é claro, mas os murmúrios cresciam. Alguns cardeais, em tons baixos, já discutiam os possíveis sucessores de Francisco. Entre os nomes mais comentados, um ressoava com força. Robert Sarah, o cardeal guineense, conservador espiritual e defensor da liturgia tradicional. Para muitos, ele representava o retorno às raízes. Outro nome que causava alvoroço era o do cardeal húngaro, Péter Erdő, teólogo respeitado e com vasta experiência pastoral. Alguns o viam como um pontífice de equilíbrio, capaz de unir conservadores e progressistas. Mas havia também os que apontavam para o italiano Matteo Maria Zuppi, uma figura carismática, envolvida em diálogos interreligiosos e conhecido por seu amor pelos marginalizados. Seu nome, sussurrado com reverência, ganhava força nas ruas de Roma. O nome do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, também era inevitável. Homem do governo, diplomata nato, conhecedor das engrenagens vaticanas, ele seria uma escolha segura, mas não sem controvérsia. Outro nome que ganhava espaço era o do francês Jean-Marc Aveline. Jovem para os padrões da cúria, mas com um olhar pastoral afiado. Muitos viam nele um novo tipo de liderança, mais próxima das periferias existenciais. E por fim, mas não menos impactante, o cardeal filipino Luiz Antônio Tagle, apelidado
por alguns de o Francisco asiático. Com sua ternura, sorriso constante e coração missionário, era visto como a continuidade do espírito de Bergoglio. Enquanto isso, a guarda suíça apertava a vigilância. Os muros do Vaticano tornaram-se fortalezas simbólicas e espirituais. O mundo inteiro estava em suspense. Quem seria o próximo vigário de Cristo? As entrevistas com fiéis de todas as partes revelavam ansiedade, mas também esperança. Muitos se lembravam com carinho do Papa do povo e temiam que o novo líder fosse menos próximo, menos humano. Dentro da Capela Sistina, onde séculos de história testemunharam decisões cruciais, os preparativos estavam quase completos. As tapeçarias foram limpas, as cadeiras alinhadas e o forno onde a fumaça branca surgiria fora testado. Enquanto isso, conspirações discretas se formavam. Apesar da santidade do processo, o conclave também é um campo de tensões políticas e ideológicas. A igreja precisa mais do que de um pastor, precisa de um símbolo. Alguns cardeais, em encontros privados, discutiam sobre a necessidade de um papa jovem, forte, capaz de enfrentar os novos desafios: inteligência artificial, guerras culturais e o crescente afastamento dos jovens da fé. Outros, no entanto, defendiam a experiência. Argumentavam que a igreja não precisava de inovação, mas de estabilidade. O novo Papa deveria guiar com firmeza e reverência as tradições milenares. Enquanto os fiéis rezavam, muitos jejuavam, oferecendo sacrifícios pela eleição do novo pontífice. Os monges enclausurados do Monte Athos, até os peregrinos nas favelas de Manila, erguiam orações ao céu. Na Casa Santa Marta, os cardeais se encontrariam em jantares discretos. Conversas surgiam ao acaso, mas algumas delas carregavam o peso do futuro da igreja. Olhares se cruzavam. Silêncios diziam mais que palavras. Enquanto isso, fora dos muros vaticanos, o comércio fervilhava. Imagens de Francisco eram vendidas ao lado de estatuetas de possíveis papas. O turismo religioso se mesclava com a ansiedade escatológica. Em diversas catedrais ao redor do globo, missas de Réquiem foram celebradas. Em Buenos Aires, milhares se reuniram em silêncio diante da catedral onde Bergoglio oficiava missas antes de se tornar papa. No Brasil, igrejas lotadas ecoaram salmos de esperança. O continente latino-americano chorava seu papa, mas também aguardava, com o coração apertado, para saber se teria novamente um representante na Cátedra de Pedro. No Oriente Médio, líderes religiosos muçulmanos e judeus enviavam condolências. A morte de Francisco havia sido sentida até nos lugares mais distantes do cristianismo. Sua presença tinha ultrapassado as fronteiras da fé. O conclave se aproximava. As datas estavam sendo seladas. Os corredores da Cúria Romana vibravam com especulações, e entre cochichos e preces, o mundo católico se perguntava: o que o Espírito Santo deseja agora? Crianças eram levadas à Praça de São Pedro, muitas segurando cartazes com frases como "Adeus, Papa Francisco, e ore por nós do céu". Havia lágrimas, mas também esperança. Jornalistas de todos os idiomas circulavam pelas ruas adjacentes ao Vaticano. Suas câmeras estavam prontas, mas ninguém podia prever quando a fumaça branca surgiria, nem o nome que ela traria consigo. As apostas em sites religiosos e até seculares atingiam cifras astronômicas. Nunca antes tantos nomes haviam sido cogitados com tamanha intensidade. Nunca antes tantos corações estiveram tão divididos. Então, na véspera do conclave, um raio iluminou a cúpula da Basílica de São Pedro. Para os supersticiosos, um sinal divino. Para os fiéis, um lembrete. A igreja, mesmo em luto, permanece viva. No silêncio da noite, alguns cardeais caminhavam sozinhos pelos jardins vaticanos, com seus rosários entre os dedos. Suas orações eram segredos entre eles
e Deus. Mas cada palavra carregava o peso de bilhões de almas. Quando o conclave enfim começar, a Capela Sistina se fechará ao mundo. Nenhuma câmera, nenhum celular, nenhum repórter poderá entrar. Apenas os homens que ali, diante dos afrescos de Michelangelo, decidirão o futuro da igreja. E até que a fumaça branca surja, cada minuto será uma eternidade. Cada batida do sino será um lembrete da ausência de Francisco. Cada passo dos cardeais será uma dança sagrada com o destino. O mundo espera, suspenso no tempo. O próximo Papa pode mudar o rumo da história. A sucessão de Pedro não é apenas um evento religioso. É um marco espiritual, político e humano. Com a morte do Papa Francisco, o olhar do mundo católico volta-se para os cardeais que, em breve, entrarão em conclave para eleger o novo líder da Igreja. Entre os nomes mais mencionados por especialistas e observadores do Vaticano, um levantamento feito pelo site Colégio dos Cardeais destaca 22 possíveis sucessores que podem assumir a Cátedra de São Pedro. Um dos mais cotados é o cardeal Fridolin Ambongo Bezungu, da República Democrática do Congo, conhecido por sua forte atuação social e compromisso com os mais pobres em um continente onde o catolicismo cresce de forma vibrante. Da Europa setentrional surge Anders Arborelius, da Suécia, o primeiro cardeal sueco da história moderna, elogiado por seu trabalho ecumênico. A França também está representada com Jean-Marc Avellini, de Marsella, uma figura respeitada por sua abertura ao diálogo interreligioso e dedicação às comunidades imigrantes. Já da Itália, aparecem 3 nomes fortes. Angelo Bagnasco, com longa trajetória como arcebispo de Gênova e ex-presidente da Conferência Episcopal Italiana. Fernando Filoni, com vasta experiência diplomática na Cúria Romana. E Mauro Piacenza, conhecido por sua fidelidade à doutrina tradicional. Outro nome italiano de peso é o cardeal Pietro Parolin, atual secretário de Estado do Vaticano, homem-chave nos bastidores da diplomacia vaticana e tido como um dos favoritos. Também do mundo oriental cristão, destaca-se Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, uma figura simbólica por liderar os católicos na Terra Santa. Representando o Sudeste Asiático, o cardeal Charles Maung Bo, de Mianmar, tem sido uma voz importante em defesa dos direitos humanos e da paz em seu país. Do Sri Lanka, surge o cardeal Albert Malcolm Ranjit Pattabendiji-Don, ex-arcebispo de Colombo, que carrega uma sólida reputação como defensor da tradição litúrgica. Do hemisfério sul-africano, destaca-se Stephen Brisling, da África do Sul, envolvido em questões sociais e diálogo com outras confissões religiosas. Já da Guiné, na África Ocidental, está o influente cardeal Robert Sarah, conhecido por sua profunda espiritualidade e posições conservadoras. Da América do Norte, aparecem 2 nomes importantes. Raymond Leo Burke, dos Estados Unidos, conhecido por sua firmeza doutrinal e seu protagonismo nos debates internos da Igreja, e Mark Ouellet, do Canadá, ex-prefeito da Congregação para os Bispos e frequentemente apontado como papável em conclaves anteriores. A Europa Central e Oriental também está representada. Willem Jacobus Eijk, da Holanda, é conhecido por seu posicionamento firme em defesa da vida e da moral católica. O cardeal Peter Erdo, da Hungria, é outra figura influente, tido como um moderado respeitado entre conservadores e progressistas. Da Alemanha, destaca-se Gerhard Ludwig Müller, ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, com um perfil teológico marcante. Já da Suíça, o cardeal Kurt Koch, atual responsável pelo diálogo ecumênico, também aparece como uma possibilidade. A América Latina não está ausente dessa lista. Do Uruguai, surge o cardeal Daniel Fernando Sturla, conhecido por seu carisma e pastoral ativa,
E claro, um nome que volta a ser fortemente cogitado é o do filipino Luiz Antônio Goquim Tagle, frequentemente comparado a Francisco por seu estilo simples, sorriso constante e espírito missionário. Esses 22 nomes formam o grupo mais citado por analistas, veículos religiosos e observadores do Vaticano como os principais candidatos a suceder o Papa Francisco. Cada um representa diferentes regiões do mundo, estilos de liderança e visões sobre os rumos da Igreja no século XXI. Com a convocação do conclave se aproximando, a expectativa é de que o Espírito Santo inspire os cardeais eleitores a escolher, entre esses homens de fé, o novo pastor que conduzirá mais de 1 bilhão de católicos nos próximos anos. Oi, pessoal. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o like. E continue assistindo outros vídeos nesse canal.